Fala, meus fisiologistas da prática, Donis Carnevale aqui, série Fisiologia na sua prática, o curso Planejamento e Periodização de Treino, a arte da entrega de resultados. Meus fisiologistas da prática, nós estamos discutindo a sessão de treino, você já sabe, nós estamos conversando sobre questões preponderantes para a montagem da sessão de treino, nós estamos passando por todos os processos e todas as variáveis que podem compor os componentes dessa sessão de treino, que no caso é a preparação, a parte principal e o fechamento. Você já conheceu algumas variáveis nas aulas anteriores. E na aula de hoje nós vamos conhecer uma variável que nos possibilita, nos oportuniza iniciar nossas aulas de uma maneira com que você consiga uma preparação em um aspecto muito importante, no entanto, que muitas vezes, meus fisiologistas da prática, é um tanto quanto negligenciado por vários, que é, nós estamos falando então da preparação, uma de suas variáveis da parte preparatória da sessão de treino, e eu estou dando exclusividade e protagonismo para a parte de mobilidade. Então, meus fisiologistas da prática, a parte de mobilidade é o momento da nossa sessão de treino, obviamente preparatória, que costumeiramente nós iremos fazer no início de nossas aulas e com o intuito de preparar. Lembra quando nós estávamos conversando sobre essas questões? Nós estamos conversando sobre preparação, nós estamos conversando sobre a diferença de alongamento, ou qual o intuito do alongamento, se o alongamento atrapalha ou não, que foi conversa da nossa aula anterior. Portanto, a mobilidade, a primeira coisa que a gente tem que entender é a grande diferença entre mobilidade e alongamento. E assim, a partir do momento que nós distinguimos as duas oportunidades, as duas opções de abertura de aula, de preparação, você consegue, obviamente, ter consciência, meus fisiologistas da prática, vocês conseguem ter consciência de qual você opta a utilizar para determinado aluno em determinado momento, para determinada equipe, em qual treino, em qual período e assim sucessivamente. Novamente, eu de maneira particular, isso obviamente vai de estilo de cada um, de como você gosta de montar treino, como você busca, obviamente, plenitude nos resultados dos seus alunos, isso é muito individual. E, de novo, eu falo que eu vou disponibilizar modelos para que vocês se baseiem no que tange a montagem de treino. No entanto, de maneira individual, de maneira particular, eu gosto muito de variar. Assim como eu venho dizendo, eu curto e sugiro que você varie bastante aí os estímulos e varie, obviamente, essas partes da sua preparação. Então, eu sempre gosto de colocar a parte de mobilidade ou parte de alongamento estático-dinâmico dentro de uma preparação juntamente aí com aquecimentos globais ou específicos, porque eu vejo que isso quebra, como nós estávamos dizendo nas aulas anteriores, quebra a monotonia e garante e obviamente oportuniza, estimula uma maior adesão aos treinamentos. E a mobilidade, portanto, meus fisiologistas da prática, a mobilidade, ela, diferentemente do alongamento, ela não é um treino de flexibilidade. A mobilidade, ela é articular. A flexibilidade é a flexibilidade no que tange ao músculo. Mobilidade é articular. Então, são muito próximos os conceitos, são muito próximos, são muito aproximadas as duas modalidades que você pode utilizar. Ou seja, existe a possibilidade de nós utilizarmos mobilidade e existe a possibilidade de nós utilizarmos alongamento. Até na mesma preparação. No entanto, você vai perceber também uma outra semelhança no que tange a você, no momento da mobilidade, por mais que seja um ato articular, um protagonismo, uma prioridade articular que você esteja despendendo em determinado movimento, determinado exercício de mobilidade, você vai sentir, obviamente, a musculatura alongando, porque é necessário para que você tenha uma articulação com mobilidade ampla, com movimentos mais amplos, que seus músculos permitam isso. No entanto, essa é a grande diferença no que tange a, por exemplo, o alongamento e mobilidade. O alongamento você vai pautar, você vai se pautar exclusivamente em alongar músculos. E mobilidade você vai pautar em movimento articular, em posições que promovam um desconforto articular a fim de que gere adaptações fisiológicas. Lembra que para gerar adaptação fisiológica, seja qual for a conversa, meu fisiologista, hipertrofia, emagrecimento, que seja o que for, e também em alongamento, flexibilidade e mobilidade articular, é necessário
que você tenha um estresse fisiológico. E esse estresse fisiológico vai vir, obviamente, nós podemos chamá-lo, interpretá-lo na hora H, na hora do treinamento, como desconforto. Estresse é igual a desconforto. Então, a flexibilidade muscular, ela vai causar também o treino de flexibilidade muscular vai causar um desconforto óbvio. No entanto, o de mobilidade também. E aí existem vários exercícios que você pode, por exemplo, pesquisar sobre mobilidade, que existentes no nosso mundo, no nosso meio fitness, no nosso meio de academia, no nosso meio de competição, que vão auxiliar os seus atletas, seus alunos a galgarem amplitudes maiores, a terem oportunidades maiores de prevenir lesões, oportunidades maiores de galgar intensidades maiores, entre outras questões. Então, antes de nós começarmos a destrinchar as duas principais modalidades, as duas principais vertentes em que a mobilidade se encontra, é interessante nós entendermos qual é o intuito da mobilidade. Assim, de encontro e paralelamente, elas correm paralelas, mobilidade e flexibilidade, elas correm paralelas, ou seja, elas têm intuitos e objetivos e interpretações muito parecidas. No entanto, nós devemos ter essa diferenciação de conceito para que possamos entender e prescrever de maneira coerente, entendendo que uma coisa não influencia na outra, de maneira grandiosa. Como assim, professor Adonis? O que eu estou querendo dizer é, a mobilidade, você sente alongar os músculos, no entanto ela serve para, ela culmina em um fim, ela culmina em um determinado objetivo. Já o alongamento e a flexibilidade, você sente alongar músculos, esse é o intuito principal, e ela culmina para outro fim. Flexibilidade culmina para alongar mais músculos, estar mais flexível no que tange a massa muscular, a musculatura. Mobilidade, galgar amplitudes maiores no que tange a articulação. Muito mais fácil você desenvolver flexibilidade do que mobilidade, porque mobilidade é articular e entra questões hereditárias, no entanto você tem treino para isso. E flexibilidade é muito mais fácil porque o músculo ele é plástico, o músculo ele é flexível, o músculo ele se molda, se adapta com muita facilidade. É um músculo que tem uma alta adaptabilidade. É um tecido que tem alta adaptação, alta capacidade de adaptar-se. Então você consegue resultados mais rápidos, mais amplos, em graus maiores quando o assunto é flexibilidade muscular. Ok, meus biologistas da prática? Portanto, uma vez que nós entendemos o intuito da mobilidade, nós sabemos que nós temos duas, e obviamente isso é simples e rápido, que é a mobilidade específica e a mobilidade global. A mobilidade global, meus biologistas da prática, e a específica, no que tange as suas diferenças primordiais, a mobilidade global e específica, a grande diferença, obviamente, já está no nome. Assim como qualquer questão que a gente chama de global e específica. No entanto, é importante que eu dê exemplos práticos aqui para que você consiga se encontrar, ou de repente, quando você for prescrever algum dessas duas modalidades de mobilidade, você consiga ter coerência, obviamente, consciência do que você está fazendo e para que você está fazendo. Esse é o principal, esse é o essencial na arte da montagem de treinos, ok? Então, a mobilidade global, ela obviamente é uma mobilidade, como o próprio nome diz, global. No entanto, grande diferença para a específica, que uma coisa só eu já mato, é o fato de você utilizar exercícios de mobilidade que não estão inerentes aos movimentos específicos da sua modalidade esportiva. Em outras palavras, exercícios de mobilidade, posições de mobilidade que não se assemelham diretamente com as posições, com os exercícios, com as amplitudes articulares que você encontrará, por exemplo, em movimentos específicos da modalidade. Grande diferença, portanto, é mobilidade global. O que eu faço na mobilidade global? Eu faço exercícios que não estão presentes especificamente em movimentos ou posições da minha modalidade esportiva. Global, então, é nada específico à minha modalidade esportiva. E lembrando, não entre no equívoco, de entender a modalidade esportiva como algo apenas competitivo. Não estou falando disso. Entenda que a modalidade esportiva aqui é a modalidade que você pratica. Então você pode praticar uma modalidade esportiva numa academia, uma modalidade esportiva na rua, num parque. Não estou aqui mantendo exclusivo esse conceito
Perdão, mantendo exclusivo esse conceito apenas para quem está na parte competitiva. Legal? Espero que esteja fazendo sentido. No entanto, é para que você consiga ampliar isso para todas as áreas, quando a gente fala modalidade esportiva. Portanto, eu posso fazer mobilidade global como? Vamos supor que eu vou fazer mobilidade global, eu vou realizar mobilidade global em, por exemplo, determinado... Vamos ajustar as coisas aqui agora, gente. Aí. Estamos de volta. Eu creio que você deve ter percebido meu fisiologia da prática. No entanto, como que é? Ó? A gente grava a aula aqui e aí acabou. A energia acabou aqui enquanto eu estava gravando. E eu tive que modificar aqui a lousa. Tive que dar um ziquezira aí para que eu pudesse continuar a gravação. Então, você deve ter percebido a diferença aí um pouco mais escuro. Usei a luz do sol, ela atrapalha aqui com reflexo na lousa. No entanto, eu espero de coração que nós tenhamos conseguido aí iniciar ao menos a nossa aula. Legal? Agora, voltamos e vamos dar continuidade à nossa bate-papo. Importante também, de repente, se nós podemos tirar uma reflexão desse momento que eu passei, cara, independente do que aconteça, a circunstância que você está passando, você tem que dar um jeito de resolver essa jossa. Então, cara, eu poderia ficar aqui esperando, fiquei 3 horas aproximadamente sem luz, sem energia. Então, eu poderia ficar esperando aqui, eu poderia ter dado um jeito. Tudo bem? Obviamente você vai falar, pô, professor Adonis, mas não ficou da mesma jeito, não ficou da mesma forma. No entanto, eu tenho metas para cumprir, para entregar para você conteúdo. Eu creio que não atrapalhou de maneira alguma, porque o importante é a informação que eu estou te passando. Aí a lousa, óbvio que tudo conta, isso nós trabalhamos para suprir para você, para entregar da melhor maneira possível o curso, de uma maneira que você consiga subtrair totalmente a maioria de informação, de conteúdos relevantes. No entanto, isso é importante nós também levarmos para a nossa vida, cara. Pô, eu poderia ter ficado parado, estacionado, esperando a circunstância mudar, alguém vir me salvar. No entanto, novamente, convidando você para reflexão, eu julgo importantíssimo nós enfrentarmos de frente aí nossos problemas e, obviamente, você percebeu aí que eu espero que para você não tenha feito tanta diferença essa mudança. No entanto, estamos de volta. Serve a reflexão para quê? Toma cuidado com aquilo que acontece na tua vida e você enxerga ou percebe de maneira tão relevante a parar com que você sonhe, parar de tomar ações, etc. em direção às suas metas, seus sonhos, suas perspectivas, beleza? Mas voltando aqui, meu fisiologista. Então, a mobilidade global, ela é, em suma, isso que eu te falei em relação a exercícios, posições que treinam a mobilidade e que não se assemelham diretamente, especificamente, à modalidade que o atleta, que o aluno pratica. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu faço agachamento. Como seria um treino de mobilidade para agachamento? Eu ficar agachado com peso aqui em mobilidade, fazendo mobilidade de quadril, por exemplo, de joelho, de tornozelo. Então, essas posições, elas são específicas da modalidade de quem pratica agachamento, por exemplo. Agora, se eu estiver fazendo uma mobilidade em outra posição que não seja agachando, por exemplo, eu estou fazendo uma mobilidade assim, colocando meu pé estendido e projetando meu quadril à frente, a fim de que mobilize meu quadril, fazendo uma mobilização do meu quadril. Eu não estou na posição agachada, inclusive não tem nenhum exercício para quem pratica a modalidade de agachamento que se assemelha a isso. Então, esse segundo exercício que eu te exemplifiquei aqui, tirando agora da cabeça, é um exemplo de mobilidade global. Já a mobilidade específica, que é obviamente nosso segundo passo aqui na aula para entendermos, é você entrar na posição de agachamento ou com um peso que aumente o grau de mobilidade, de estresse, de desconforto, ou na própria posição, na própria posição específica de agachamento, realizando posições ou encaixando sua articulação de maneira com que você aumente progressivamente a intensidade desse estresse fisiológico. Então, aumentando assim a oportunidade de gerar um aumento de mobilidade, facilitando, como você já sabe, em tudo a mobilidade facilitar os movimentos, prevenir lesões,
permitir com que você galgue amplitudes maiores, encaixe melhor suas articulações, permitindo uma maior amplitude, uma maior intensidade consecutivamente e prevenindo qualquer tipo de avaria. Ou seja, em outras palavras, prevenindo qualquer tipo aí de lesão, qualquer tipo de problema que venha causar a falta de mobilidade. E que infelizmente, por exemplo, principalmente no ambiente do desporto competitivo, um ambiente competitivo, existem muitas lesões que são causadas por baixa mobilidade articular. Até mesmo no ambiente de academia, no ambiente do esporte amador, mobilidade baixa traz um alto risco aí para lesões, baixo encaixe articular durante as posições, isso vai sobrecarregando estruturas que não deveriam ser sobrecarregadas ou sobrecarregando estruturas demasiadamente, isso aos poucos, a longo prazo, a médio e longo prazo, pode causar alguma lesão. Então essa é a grande importância, essa é a grande sacada de nós podermos trabalhar mobilidade nas suas duas magnitudes, global e específica. Lembrando, a global é uma maneira cujo qual você não está associando especificamente a um movimento, a uma posição, cujo qual o atleta, o aluno, faz na modalidade específica. Então a global é mobilidade, é para aquela região, é para aquela articulação, só que não se assemelha ao movimento, à posição da modalidade específica. Essa é a global. A específica, já a modalidade específica, é aquela que se assemelha sim com a posição, com o movimento, que você vai encontrar na modalidade esportiva específica. É por isso que ela tem esses dois nomes, só essa diferenciação de conceito para que você consiga entender o que você está prescrevendo durante a sua sessão de treino. Lembrando que na parte de preparação preparatória, novamente, nós podemos misturar tudo ou colocar unificados. No entanto, frisando aí a importância de sempre nós termos, se for escolher uma parte preparatória para colocar, seja o aquecimento global ou específico. Dependendo de dados, dependendo de como vai ser, de como será a tua parte principal, aí sim seria interessante você colocar um aquecimento aí específico ao invés de um aquecimento global. No entanto, meus urologistas da prática, o porquê nós estamos aprendendo tudo isso? Justamente para que você tenha bala na agulha, para que você possa utilizar, ter autonomia para tomar decisões da maneira como você acha interessante, da maneira que você acha correta, tomar decisões que podem fazer a diferença. E lembrando, quem sou eu para falar o que você deve fazer com o teu aluno no momento que o seu aluno se encontra, no dia que ele se encontra? Ninguém, longe disso. Com toda a humildade, o meu papel aqui é te promover conhecimento e informações que você consiga aplicar na tua prática. E por isso que eu te apresento vários processos. Por isso que eu te apresento de uma forma como que você entenda o todo, entenda o processo. Ou seja, uma vez que você consegue ter um entendimento do processo como um todo, você automaticamente, obviamente, você tem total capacidade de tomar decisões para determinados momentos, para diferentes pessoas, tornando-se assim um profissional acima da média, muito acima da média, e que acima de tudo gera resultados para todos. Não gera resultados apenas para uma pessoa, gera resultados para todos. Legal? Afinal de contas, somos diferentes, já sabe que tem um princípio que a gente aprendeu aqui, que é o princípio da individualidade biológica. Respeitando esse princípio, torna-se interessante nós sabermos o processo e sabermos como aplicar aquele processo para determinados fins, determinados e também diferentes fins. Obrigado pela tua presença, meus urologistas da prática. Um grande privilégio estar aqui mais uma vez contigo. Na nossa próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre mais variações de como a gente pode iniciar a nossa preparação, a nossa sessão de treino. Beijo no coração e até a próxima aula.